Boa tarde, bem-vindos ao programa De Tudo Um Pouco. Hoje nós vamos falar de um assunto, gente, olha só, que é o considerado o mal do século XXI, a depressão. Isso mesmo, vamos até o consultório da doutora Carolina Vaz explicar tudo sobre este assunto. Confiram! Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas têm depressão. É o mal do século XXI. Infelizmente, também isso acaba atingindo as pessoas que convivem com esse indivíduo que sofre desse mal. O que fazer nessa situação? Como agir? E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje com a doutora Carolina Vaz. Tudo bem, Carolina? Tudo bom, Sandra? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, para a gente começar esse bate-papo, fala para a gente, então, o que é a depressão, doutora Carolina? Bom, a depressão ela é um transtorno afetivo, né? A principal característica dela é a tristeza constante, a tristeza permanente. E por permanente, eu digo, assim, 2 semanas, 3 semanas de tristeza, de angústia, de sentimento de desespero e desesperança. É importante, Sandra, a gente frisar que todos nós vamos passar por situações de tristeza, né? Tem um término amoroso, tem uma situação no trabalho, alguma coisa que causa uma tristeza e isso é normal, não é motivo para desespero, não é motivo para pânico, mas a depressão ela acontece no sentido patológico de doença mesmo, ela atrapalha a sua vida, ela é persistente e ela começa a aparecer com sintomas leves, são detalhes no dia a dia da pessoa e de repente ela percebe que ela está incapaz de fazer as atividades que ela já gostava de fazer, é como se ela literalmente entrasse numa caixinha e o mundo dela se torna aquela caixinha escura, sem perspectiva, sem alegria, sem prazer e fica muito difícil para ela e para a família tirar ela de dentro dessa caixa. É uma bolha persistente. Então, a pessoa ela pode ter alteração no sono, alteração do peso, ganho de peso, perda de peso. Pode ser que ela fique irritada. Tem depressivo que não é triste o tempo todo, mas que é extremamente irritadiço. Então, são vários aspectos que precisam ser avaliados. Bom, doutora Carolina, é bem complexo, não é verdade? Mas, assim, quais são as causas? O que leva realmente a uma depressão? É um conjunto de coisas, não é isso? Tem essas questões de medicação. Existem situações, gatilhos para o desenvolvimento da depressão. Então, um luto, um acidente, um trauma psicológico, uma situação de estresse no trabalho, em casa, pode desenvolver. E também existem pessoas que desenvolvem a depressão sem motivo algum. Eu recebo muito gente no consultório que fala assim, doutora, tô ótimo, minha vida é ótima, eu tenho o emprego dos meus sonhos, meu casamento é maravilhoso, mas eu me sinto triste o tempo todo. Eu tenho angústia o tempo todo. Então, pode ser que não tenha uma causa. E esse é o grande motivo da dúvida das pessoas, porque a pessoa está lá, ela está bem. E, de repente, ela tem uma crise depressiva. E ela entra nesse ciclo e a família não entende. Por quê? Ontem você estava ótima. E aí acha que é preguiça, acha que é uma tristeza passageira, acha que é frescura. Então, além de observar os sintomas, é importante que a pessoa procure a ajuda médica, porque o médico vai conseguir esclarecer por que isso está acontecendo com essa pessoa, qual foi o gatilho principal, e instruir a família para que não exista esse tipo de preconceito. E, inclusive, você fez até uma enquete no seu Instagram, e eu achei super interessante, nós vamos abordar isso aqui, porque nós vamos pegar casos de pessoas que conviveram mesmo com indivíduos que tiveram depressão, e eu até selecionei algumas aqui, que ficou muito legal isso. Olha só, tenho vontade de obrigá-lo a fazer as coisas, para que ele saia dessa bolha. É literalmente essa expressão que foi usada, a pessoa entra numa bolha, e fica muito difícil de acessar o indivíduo quando ele entra nessa bolha. O importante, nesse caso, a instrução que eu costumo dar é não força. Você não precisa aumentar o estressor desse indivíduo. Você não precisa aumentar a pressão. O ideal é que a família, o familiar, o cônjuge, principalmente, que é quem está muito em contato, ofereça, né? Então, meu amor, vamos ao parque? Vamos passear? E sempre ofereça com muito carinho, com muita consideração pelo sentimento do outro. Porque, ok, que você não compreenda,
Mas você precisa aceitar que aquela pessoa está, sim, vivendo aquela tristeza e que aquela tristeza é real para ela. Então, oferecer, dar alternativas, né? Mostrar que você está ali à disposição sempre, mas não forçar para que o nível de estresse e de tensão não aumente. Porque quanto maior a tensão da pessoa, mais a bolha vai aumentar. E aí piora. Né, fica muito mais difícil você lidar com a pessoa quando ela se fecha. Então, oferecer esse suporte, dar essa opção para a pessoa é sempre o melhor caminho. Bom, temos outro caso também que se destacou bastante, que olha só, que falou aqui. A frustração de não conseguir fazer nada a respeito é enorme. Sinto que ela não melhora por minha causa. O que acontece? A maioria das pessoas, quando elas entram em crise mesmo, existem períodos, né? Mas no momento de crise, ela fala em tirar a própria vida. Ela fala, sai de perto de mim, eu não quero você aqui comigo, eu quero ficar sozinha. E a verdade é que aquilo não é verdade. É um momento, é a situação que a pessoa está vivendo. Ela fala porque naquele momento ela se sente daquela forma, mas no estado natural dela, ela não falaria e ela não sente aquelas coisas. Então, é muito frustrante para o cônjuge. Né? No caso dele, eu sinto que ela não faz, porque ela não melhora porque eu não faço nada, porque eu estou falhando. E não é a pessoa que está falhando, é o momento que ela está vivendo. Agora, a instrução é, não omita o que você está sentindo. Se para você tem sido difícil lidar com o seu cônjuge nessa situação, procura alguém, conversa, coloca... Né? Olha para esse sentimento, porque quanto mais você guarda o sentimento de frustração, mais ele aumenta. E aí você acaba transferindo para a pessoa que tem depressão uma pressão que ela não está dando conta de lidar. Você sabe o que é segurança alimentar? Não? Então você, cliente, principalmente empresários do ramo de alimentação, precisa conhecer a Segue Alimente, uma empresa de consultoria em segurança alimentar. Ligue 3091 5050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento. Segue Alimente, o alimento na sua forma mais segura. Ligue 3091 5050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento. Mais um caso aqui selecionado, olha só. Ela perdeu o desejo sexual. Não queria mais me ver. Achei que estava sendo traído, mas era depressão. Por isso que eu sempre falo, informe-se. A melhor saída para lidar com a depressão é a informação. Se essa pessoa não tivesse buscado informação, provavelmente ela nem descobriria que o problema não era ele, sim a depressão. Né? Então, é preciso conversar com o médico psiquiatra, é preciso conversar com o psicólogo, é preciso conversar com a família para tentar entender o que está acontecendo nos outros aspectos da vida dessa pessoa. Então, quando o cônjuge tem essa oportunidade de sentar com o psiquiatra, com a equipe que cuida da pessoa, fica muito mais leve, porque ele percebe que a culpa realmente não é dele, que aquilo faz parte de um quadro sintomático. Então, a instrução para todos, informe-se, não fique com base no Google, não fique só ali nos textos que você acha na internet. Procure um profissional que ele vai conseguir te instruir, porque, Sandra, cada caso é um caso. Né? A gente está dando aqui exemplos, mas infelizmente não tem como generalizar.
Eu tinha até falado, seriam 5 casos, mas por causa do nosso tempo, coloquei 3, mas siga o Instagram aqui da doutora Carolina, ela tem muita coisa legal, muita informação, e o melhor de tudo, procure pessoalmente, na verdade, porque vale a pena, né, doutora? É uma situação complicada para se resolver só com ajuda. Exatamente. Lá no meu Instagram tem muita informação, tem um e-book que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou deixar o link lá sobre o assunto, como a família pode lidar com a depressão do outro, o cônjuge, né? E, além disso, tem informações sobre outros temas. Então, acho que vale a pena você entrar, conferir, entrar em contato se você sentir liberdade, se você quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. E acho que vai ser uma troca muito interessante. Isso mesmo. Inclusive, você trata outras doenças além da depressão, não é isso? Sim, transtornos psicológicos num aspecto geral. Eu tenho muitos pacientes com síndrome do pânico, com bipolaridade, o transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, pacientes que vão, por exemplo, a uma cirurgia bariátrica e desenvolvem a depressão, desenvolvem a ansiedade por conta das mudanças. Então, é um leque, né? Não tem como a gente definir um tipo de transtorno só, mas cada pessoa vai ter um aspecto que precisa ser trabalhado e é por isso que a gente é formado na psicologia. É isso mesmo, gente. Vamos realmente buscar ajuda, porque não é fácil para ninguém mesmo, nem para a família, nem para a pessoa que está passando por aquela dificuldade. E, às vezes, até ela tem a dificuldade de procurar uma ajuda, né? Deve ser muito complicado isso, né, doutora? Acontece muito do paciente ter preconceito com a própria doença. E quando ele é munido de informação, esse preconceito cai. A pessoa se permite procurar um psiquiatra, se permite usar a medicação, porque ainda existe um estigma, né, de que aquilo é coisa de louco. Então, é preciso informar e munir esse paciente com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, levando em consideração o quadro dele, né? E ele vai conseguir, assim, tomar a decisão que ele precisa tomar para poder seguir com a vida e superar. É um transtorno, a gente acredita que não existe uma cura definitiva, queria eu que tivesse, mas ainda não existe, mas é possível melhorar, é possível viver bem, é possível superar esse momento de tanta tristeza e tanta angústia. Passa para a gente, então, todos os seus contatos, telefones, redes sociais, endereço. O pessoal já agendar com você já. Vamos se libertar dessa depressão, gente, não é isso? Bom, tem o meu WhatsApp, que é 981297395, e o meu Instagram, que é o @psico_carolina. Por lá vocês vão conseguir falar comigo, tirar as dúvidas, entrar em contato e a gente vai se falando. Então, muito obrigada, doutora Carolina. Eu que agradeço, Sandra. É um prazer receber vocês aqui. Até mais. Nós que agradecemos. Então, até o próximo programa, pessoal. Tratortei apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Tratortem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje, onde falamos sobre a depressão. Tem alguma dúvida? Entre em contato agora, então, com a doutora Carolina Vaz, pelo seu WhatsApp e também pelo seu Instagram. Lá tem várias dicas, vale muito a pena seguir, viu? E agora eu quero mandar um grande abraço para Gisele Alves Bijux, que me presenteou com esse lindo conjunto que eu estou usando. Olha só, pessoal, de choker com conjunto de colares. Lindo! Corre agora no Instagram dela e sigam ela, viu? Tem peças maravilhosas. Um grande beijo, Gisele. Bom, ficamos por aqui. Até sexta-feira que vem. Corre lá no nosso canal no YouTube e reveja esse programa. Beijos e tchau, tchau!